Esse jogo não faz sentido nenhum. O jogo não tem jogabilidade e não tem combate. Achei horrível. Isso não é um jogo. Cria vergonha na cara. Você não pode chamar isso de jogo. Em relação ao meu jogo Kalamaru Kaiju, esse jogo tem dezenas a dezenas de detalhes e segredos que se passaram mais de 1 ano e meio da criação dele e ninguém, absolutamente ninguém, percebeu ou se interessou por esses detalhes ou teve qualquer interesse. Então é isso que agora eu vou mostrar para vocês, todos esses detalhes que eu coloquei aqui. Nada nesse jogo foi colocado à toa. A maior parte das pessoas dizem, esse jogo é uma grande loucura, uma viagem. Não tem absolutamente nada aqui, que graça tem, só apertei espaço uma vez. E mesmo assim eu continuei amando essa criação, porque eu sei, tem dezenas de segredos por trás, tem dezenas, ou nem segredos, mas tem dezenas de sentidos. O jogo, ele tem o meu toque, ele tem o meu jeito. Poucas pessoas ou ninguém percebeu, mas eu jogo e percebo aquilo. Mas a pergunta é, ele vai ser bem sucedido pra mim? Só que eu não estou pensando em criar isso só para poder agradar um público, um certo público, que daqui 1 mês nunca mais vai encostar nesse jogo. O público, em geral, não entendeu. Ninguém entendeu. Eu adoro enxergar todas as pequenas coisas que eu escondi nele. Eu falo, tá aqui para expressar o que eu gosto de expressar. Que não é o genérico, tem um sentido para mim, porque não adianta eu criar algo que não é a minha marca, que não é a alma, a minha... enfim, aquilo que eu gosto de fazer, né? Então vamos lá. Eu não fiz absolutamente nada à toa, nada ao acaso nesse jogo, que não é um jogo, né? É uma narrativa. A começar pelo nome. Então vamos lá, Kalamaru, capítulo 1, Balanço. E note que o Kalamaru, que é essa criatura, já é feita de pedras. Vamos lá, então a começar pelo nome e a começar pela página do jogo que diz o seguinte: nossas terras, devastadas e vazias, não conseguimos nem nos proteger, nós somos muitos, numerosos, incontroláveis. O planeta está chorando. Então guarda essa frase, o planeta está chorando. A nossa terra está devastada e destruída. O planeta está chorando. O nome, Kalamaru Kaiju. Essa aqui é a primeira cena que aparece no jogo, na tela inicial, com essas ilhas. E o nome aqui, então, Kaoa, são as ilhas que mora o povo polinésio. E eles praticam a religião Maori, e a religião Maori já é muito antiga. Na religião Maori, o Maru, na mitologia Maori nesse caso, né, o Maru é o deus da guerra. Então, como você pode ver aqui, as ilhas, que são as ilhas, uma analogia às ilhas Caoas, e o nome Maru vem da mitologia, então, Maori, que é o deus da guerra. Mas, além de deus da guerra, ele também é conhecido como o deus da água doce, águas frescas, como rios e afluentes. Além disso, então, além de ser o deus da guerra, o deus da água doce, ou seja, como se fosse uma purificação, uma limpeza, a água doce, os rios, né, que tudo corre, que limpa. Ele também era o filho do deus Rangi-Hori, que era o deus das pedras e rochas. Então é por isso que ele era feito de pedras, aí ele tem essa aparência triangular, que se refere que ele pode ser perigoso por ser o deus da guerra, e é por isso também que a ilha dele é uma ilha de pedra, enquanto as outras são ilhas de terra. Então ele é o deus, é o filho do deus que é feito das pedras e rochas, o filho do deus das pedras e rochas, então por isso que ele sai aqui, porque ele é filho dessa rocha, e ele representa, então, vários detalhes. Então, e a gente mal começou, tá? Além disso, você não vai acreditar. O planeta Marte era sagrado para o Maru, que era esse deus da guerra, o deus dos rios. Por isso que ele tem esse vermelho aqui no centro, que vem justamente da cor de Marte. Porque o Marte era sagrado para ele. O jogo começa falando assim: o Monte Kalamaru ressurgiu e se alinhou 528 anos depois do último evento.
os monges conseguem ouvir o choro do planeta. Vamos lá, 528 anos depois. Os monges, 528 anos depois. O Buda Gautama, que é conhecido como Buda, se iluminou, né, que é a questão do budismo, que você alcançou a iluminação mental, no ano 528 antes de Cristo. E assim ele ganhou os seus discípulos, que assim que virou o budismo, e foram os primeiros monges budistas. Então, 528, é por isso que é o número 528, os monges. São dois eventos. A iluminação do Buda, surgimento do budismo dos primeiros monges. Nessa iluminação você percebe como são todas as coisas. Além disso, o número 528 é a frequência, né, 528 Hz, do chakra do coração, o chakra do balanço, que significa voltar o DNA humano ao seu estado original e perfeito. Agora, olha o que acontece aqui. O Kawamaru, ele basicamente destrói todas as coisas para elas voltarem ao seu estado original e perfeito. Para você balancear o planeta, balancear todas as coisas e a vida. Por isso que se chama capítulo 1, balanço. Só que isso aqui também não significa necessariamente uma destruição. Isso aqui significa, pode significar também, que ele está soltando aqui as águas da purificação, porque ele é também o deus Maori das águas puras, que, né, representa os rios. Então ele está purificando, ele foi então a iluminação, você percebeu todas as coisas, os monges, né, estão meditando, e aí você ocorre essa purificação. Por isso que ele solta isso daqui como se fosse um rio mesmo, um rio correndo, e purifica. Que daí também é vinculado ao número 528 anos depois, como diz aqui, a frequência do chakra do balanço para voltar todo ao seu estado original e perfeito. Também o 528, que é esse número aqui, é conhecido como a frequência do amor, que retorna que restaura a consciência humana e, olha só, e traz harmonia e balanço à vida. Então, mais uma vez, por isso que eu coloquei capítulo 1, balanço. É o que faz você limpar todo o ódio e o medo do mundo. Lembra que lá na página do jogo diz: está tudo devastado e destruído. Nós não conseguimos mais proteger o nosso planeta e a nós mesmos. Estamos incontroláveis. O planeta está chorando. Por quê? Está chorando devido ao incrível ódio que o ser humano tem com o próprio planeta. A destruição. Então é por isso que acontece, nesses 3 minutos que tem essa experiência, aqui, essa narrativa do Kawamaru Kaiju, acontece tudo isso, tudo é conectado. E tem mais coisa aqui, deixa eu mostrar. Quando os monges, então, 528 anos, que coincide com o ano 528, que foi o Buda Gautama que fez, né, a iluminação, que os primeiros monges, né, foram formados no budismo, então os primeiros monges começaram a falar, então, a forma e o vazio é forma. Desfaça essa forma, transforme ela em vazio para transformá-la ela em cheia. Isso aqui é o sutra, que se chama Sutra do Coração do Budismo, que é o principal sutra, que é justamente o que diz: nada é tudo e tudo é nada, ou seja, tudo que forma, todos os elementos do universo são formados pelos mesmos componentes químicos. E nada tem sentido para o universo, porque tudo é a mesma coisa. Então, a gente classifica a lua como lua, a emoção como emoção, mas para o universo tudo é uma coisa só. No final das contas, é um grande vazio. Tudo é um grande vazio. No final, né, após a purificação ou destruição, depende de como você interpretar, as ilhas ficam com essa esfera. Essa esfera justamente representa como se fosse um ovo, né, que está sendo gerido novamente, mas também representa uma esfera similar, por exemplo, quando o Buda se ilumina, que ele fica envolto de uma aura. Então, é como se aqui você tivesse... Todas essas ilhas estão se iluminando e perceberam, né, todas as coisas, todos os sentidos, ou também os não sentidos, segundo, né, o Sutra do Coração que aparece lá. A forma é o vazio é forma. Então, é mais uma coisa que absolutamente ninguém percebeu. Teve 1 ou 2 pessoas que chegaram a questionar.
mas não fazem a mínima ideia do que se trata. E é engraçado que mesmo isso aqui que seja explícito, está escrito aqui, tá vendo? Absolutamente ninguém questionou, ninguém falou nada nunca. Todas essas coisas então se alinham e se transformam nessa experiência. Então é por isso que eu falei, nunca ninguém percebeu, entendeu, ou tentou entender, ou teve a mínima noção sobre isso. E é disso que eu falo, você tem, e depois, é tudo isso que esse vídeo fala. Você tem que criar aquilo que você quer criar e você entende. Você cria para você, porque quase ninguém vai perceber, o seu trabalho vai ser, na maioria das vezes, abandonado e esquecido. Mas eu sei que tem tudo isso de coisa aqui, e agora você também sabe. E além disso, não, agora falando tecnicamente, existem todas as coisas técnicas desse jogo, né? Por exemplo, o trabalho de câmera, o som que as coisas casam, as animações, enfim, a ambientação, as emoções que você tem aqui. Olha como algo de apenas 3 minutos foi largamente ignorado, mas tem centenas de mensagens por trás. Eu não coloquei gameplay. Foi proposital no final das contas, porque eu queria colocar toda aquela história, todos aqueles itens. Eu coloquei exatamente tudo que eu queria como principal. Eu coloquei as menções filosóficas, eu coloquei até as menções budistas, eu coloquei todas as conexões, estão tudo lá. Poucas pessoas ou ninguém percebeu, mas eu jogo e percebo aquilo. Sigo o conceito para mim de que jogo é arte, jogo é forma de expressão de ideias, conceitos, interesses, enfim, filosofias. Jogo para mim não é só uma jogabilidade. Jogo para mim também é arte.